Queridos, paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade nos é concedida. Nós estamos aqui juntos para louvar, bendizer, exaltar o nome do Senhor através da palavra dele. Eu quero compartilhar com você um texto da Bíblia Sagrada, e nesse texto que eu quero compartilhar com você, quero que Deus venha falar conosco através desta palavra. E é um texto simples, mas que Deus colocou no coração da gente aí alguns pontos interessantes. Eu quero compartilhar com você, porque eu sei que a palavra de Deus ela tem que estar falando conosco. A palavra de Deus ela tem que mover o nosso ser. A palavra de Deus ela tem que trabalhar em nosso ser, porque é a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se também grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Vai ter versão que vai falar almofada. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, emudece. O vento aquietou e fez grande bonança. Junto com esse texto, vamos dizer assim, num contexto para que a gente fique mais inteirado de certos conteúdos do próprio texto, né? Ajuda muito porque são campos de visões diferentes de evangelistas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. E lhe disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossegar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio a bonança. A epígrafe desse texto, queridos, diz que Jesus acalma uma tempestade. Eu quero ver com você, diferente. Jesus acalma tempestade. Mas primeiro eu quero que você esteja ligado naquilo que o Senhor colocou no coração da gente. Nós vamos meditar junto. Aqui diz assim, naquele dia, sendo já tarde. Que dia? Um dia normal, um dia comum, um dia que Jesus retorna. Jesus já vem de algum lugar, já terminando o dia. Qual é o dia seu hoje? Aquele dia que você já está pensando assim: passou, não aconteceu nada de novo, está tudo do mesmo jeito, não houve diferença, não houve modificação. Mas deixa eu te falar uma coisa: é no dia, ou no momento, ou na hora em que você não espera que vai acontecer alguma coisa. Porque o Senhor sempre nos surpreende. Às vezes você está esperando, às vezes você está aguardando, às vezes você está pensando que vai ser aquele momento, e não vai ser aquele momento. Vai ser no momento em que o Senhor achar que deve ser. Vai ser aquele momento em que o Senhor vê que vai ser. Mas diz que já era tarde, já era o final do dia. E às vezes isso nos coloca muito apreensivo.
Porque às vezes a gente está imaginando alguma coisa, esperando alguma coisa, querendo alguma coisa, mas vai se acabar o dia, vai terminar-se o dia, terminou-se o dia, acabou-se o dia, encerrou-se o dia, e nada, sendo já tarde. Aí disse-lhes, o texto falou, disse-lhes, quem disse-lhes? Jesus. Então Jesus disse, já num dia finalizado, que ele vinha já de algum momento, de algum lugar naquele dia já finalizado, Jesus disse, no finalzinho daquele dia, no final daquele dia, no momento final, já está terminando o dia, no final daquele dia, sendo já tarde, já entardecendo o dia, já finalizando o dia, Jesus disse-lhes. O que Jesus falou? Qual foi a palavra que Jesus disse? Passemos. Opa! Passemos. Não é vão. Não é vão vocês. Passemos para a outra margem. Então, existe uma margem, essa margem existe, e que Jesus está de um outro lado, no finalzinho de um dia, chega Jesus e dá uma ordem, passemos para a outra margem, para passar de onde nós estamos, de onde Jesus está, de onde os discípulos estavam, para a outra margem, tinha um percurso, tinha algo a acontecer. Passemos para a outra margem, ou seja, nós vamos sair desta margem e vamos passar para uma outra margem. Nós vamos sair deste lugar e vamos passar para outro lugar. Nós vamos sair desta posição e vamos passar para outra posição. Nós vamos sair, às vezes, do comodismo e passar para algo mais relevante. Muito bem. Só que aí tinha algo, tinha um processo que precisava de acontecer. Aqui diz no versículo 36, diz assim, ó. E despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Quem é que despediu a multidão? Se você for lá em Lucas, lá você vai ver que quem despediu a multidão, e enquanto navegava e adormeceu, se sobreveio um temporal. Companheiros, e aconteceu que num daqueles dias entrou-se no barco e a companhia de seus discípulos e disse-lhe, passemos para outra margem do lago. E quando navegava, adormeceu-se. Então, quem despediu? Os discípulos. Os discípulos despediu a multidão. Olha bem, e despedindo a multidão, o levaram para um barco. Depois que os discípulos despediram a multidão, pegaram Jesus e levaram para um barco. Querido, o que você precisa de despedir? De deixar. Às vezes a despedida não é boa. Despedir de algo que te impede, despedir de algo que te prejudica, despedir de algo que te atrapalha, despedir de algo que não é vantajoso para ti, despedir de algo que não vai ser legal, despedir de algo que não tem algo interessante. Então diz que temos que despedir. Despediu e foi para o barco. Despedir daquilo que te prende de servir Jesus melhor. Despedir daquilo que te atrapalha de ser melhor. Despedir de algo que está sendo comprometedor. Depois foram para o barco. Colocaram Jesus no barco. Estando Jesus no barco. Muito bem. E outros barcos o seguiam. No versículo 37, diz que levantou um grande temporal. Levantou-se um grande temporal. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Um grande temporal. Não importa a dimensão desse temporal. Não importa o nível desse temporal. Não importa o barulho desse temporal. Não importa o tempo desse temporal. Não importa. Levantou-se um temporal. Não sabemos qual a dimensão dele, não sabemos qual o nível dele, não sabemos qual o barulho dele, não sabemos qual o tempo dele. Sabemos que o texto nos diz que levantou um grande temporal de vento e as ondas. Olha bem,
Desse temporal de vento, as ondas começaram a arremessar-se contra o barco. Jesus dá uma palavra no finalzinho de um dia, que vamos passar para uma outra margem. Os discípulos despedem a multidão e entram num barco. Estando dentro do barco, vamos agora fazer uma análise, a princípio, um pouquinho antes desse temporal, um pouquinho antes dessa tempestade, um pouquinho antes desse agitar das águas. Vamos fazer uma visão teórica. Você está dentro do barco e olhando as águas, tranquilo, e o barco lá vai, sendo navegado, lá vai. Uma visão teórica, uma teoria. Você está vendo a água, você está dentro do barco, então você tem algo teórico que você está vendo. De repente, em poucos minutos, em pouco tempo depois, você vê que isso muda de situação. Quando você já olha, você vê que aquela embarcação que lá ia tão tranquila, já está agitada por vento, já está agitada por um temporal, aonde as ondas vêm se batendo e entrando dentro da embarcação. Agora você não tem uma visão teórica, você tem uma prática, você tem algo que ele é real, você tem algo que está vivendo. Então, uma prática de um temporal que está a submergir o seu barco. Você pode estar neste momento numa situação de um problema que está a te submergir espiritualmente. Vocês podem estar numa situação que isso vem para te sucumbir no momento. Porque anteriormente você tinha visão disso que poderia acontecer. Agora você está tendo isso sobre você. Isso está vindo sobre você. E isso está te deixando abater. De repente a perca de um ente querido. De repente uma outra situação qualquer. Uma enfermidade grave de um familiar. Ou até a sua mesmo. E há um temporal neste momento que está querendo te submergir. Levar você a perder as esperanças. Levar você a perder a credibilidade num Jesus que falou, passemos para outra banda, ou para outra margem. Aleluia. Mas foi Jesus que falou, passemos para outra margem. Então Jesus falou que ia junto com os discípulos para um outro lugar. Tinha um outro lugar de chegada, mas tinha um trajeto neste lugar. Aleluia. Então nós temos um lugar de chegada. Nós temos um lugar que almejamos alcançar. Nós temos um lugar que necessitamos e cremos em estar lá, que é um lugar de descanso e repouso eterno. Mas existe um trajeto até chegar neste lugar. E as ondas vão se agitar. Por que essas ondas se agitaram? Qual o contexto de tudo isso? O que isso está querendo falar para nós? O que Jesus está querendo trazer nesse texto para nós? Então eu falei, não importa a dimensão, não importa o nível, não importa o barulho e o tempo desse temporal. Mas ele existe. Esse temporal, ele existe, ele é real. Olha bem, e ele arremessa contra o barco. Ele arremessa. Ele vem contra o barco. Ele vem invadindo o barco. Comece a imaginar muita coisa que você sempre lutou a vida inteira para que não fizesse parte da sua vida. Começa a imaginar naquilo que você tirou da sua vida, para que não fizesse parte, para que não viesse a te distanciar você, a te tirar você do foco, a te atrapalhar a sua carreira espiritual, a te atrapalhar a sua caminhada, mas isso está adentrando o seu barco. Veio um temporal e isso está adentrando o teu barco. Aí você fala, Jesus está comigo, mas isso está adentrando o teu barco. Eu sei que o Senhor está comigo. Ou você pode pensar, será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor realmente está aqui? Ou será que o Senhor me abandonou? Será que o Senhor me deixou? Será que o Senhor não faz mais parte da minha vida? Porque o barco vai encher. O barco desses discípulos aqui vai encher. Se não houver uma solução, se não houver um recurso, se não houver um meio, se não houver uma forma disso acontecer, vai encher e vai submergir. Levantou-se naquele momento em que eles, submissos a uma palavra de Jesus, despede da multidão e entra dentro do barco levando Jesus.
nesse meio percurso do discorrer desta embarcação, levanta-se um temporal. E esse temporal arremessa-se contra o barco e começa a encher essa embarcação de água. Na sua caminhada, Jesus te falou comigo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e segue. Mas nesse momento levantou algo que veio para te tirar do foco. Levantou situações que veio a tentar te desviar no trajetória aqui da sua carreira, para tentar frustrar a sua fé. Isso vem em cima da sua embarcação, isso vem em cima da sua vida. O temporal levantou, mas não importa, vou tornar a repetir. Não importa a dimensão, não importa o nível, não importa o barulho, não importa o tempo deste temporal, mas ele existe. Aleluias. E ele vai encher. Ou seja, se o Senhor não socorrer a mim e a você, vai acontecer algo que vai ficar complicado para nós. Mas nós cremos que tem uma solução. Vamos aprender como que é isso? Aqui diz no versículo assim: e Jesus estava na popa. Onde Jesus estava? Na popa. O que é popa? Parte de trás da embarcação. Porque a proa é a frente. Então Jesus está na parte de trás da embarcação, fazendo o quê? A Bíblia diz que Jesus está na parte de trás, que é a popa, da embarcação, dormindo. De que maneira que Jesus está dormindo? Sobre um travesseiro ou sobre uma almofada, dependendo da versão que você vai encontrar. Jesus está na parte de trás da embarcação, dormindo sobre um travesseiro. Mas como que eu consigo entender? Como que eu consigo ver? Como que eu consigo entender que Jesus está dormindo? É porque quando eu olho para Jesus, eu tenho a noção de onde que eu estou e de onde Ele está. Quando eu olho para Jesus, é que eu começo a contemplar a posição de um, o local de um e o local do outro. Jesus está na proa, na parte de trás da embarcação, dormindo sobre uma almofada ou um travesseiro, enquanto eu estou na proa, tentando remar um barco. Aí eu tenho a noção de onde eu estou. Eu estou ao inverso, porque eu olho para lá e vejo, ele está dormindo. Eu estou ao inverso. Bom, nessa situação, neste momento em que eles contemplam que eles estão em posição invertida, em posição diferenciada, em posição que não é a mesma posição que deveria estar, é a hora que você começa a entender o que está errado, o que está faltando. Jesus está aqui no barco. Jesus está aqui no barco comigo. Os discípulos tinham certeza, porque eles estavam dentro do barco. Quando eles olharam, eles viram Jesus na parte de trás do barco, dormindo em cima de uma almofada. Então eles tinham certeza que Jesus estava com eles no barco. Mas por que no temporal? Por que sobreveio esse temporal se Jesus está no meu barco junto comigo? Por que eu estou passando essa situação se Jesus está junto comigo? Por que eu estou passando por esse problema se Jesus está aqui presente? Mas quando você olhar, você vai ver que tem uma diferença. A posição. O local em que Jesus está e o local em que você está. O local em que Jesus está e o local em que eu estou. Oh Deus. Aleluias. Aleluias. Jesus está na parte de trás do barco, querido. Na polpa. Jesus não é para ficar na parte de trás. Jesus tem que ficar na proa, na parte da frente. Mas, irmão, o que você está querendo dizer com isso? É porque às vezes eu penso que a minha capacidade, ela tem condição de fazer algo. Às vezes eu penso que a minha experiência, ela está acima de Jesus, da sua palavra, do seu poder, da sua autoridade.
Às vezes eu penso isso. Não, eu tenho experiência nisso. Eu conheço isso. Eu sei fazer isso. Sim, mas quem disse para você, passamos para outra margem, não foi uma pessoa qualquer. Foi Jesus quem disse para você, passamos para outra margem. Então existe um trajeto para outra margem. E para passar por esse outro trajeto, necessário se faz algo na nossa vida. Quando nós invertemos os papéis, quando nós trocamos os papéis, isso é perigoso na nossa vida. Jesus está conosco e nós vamos perecendo. Jesus está presente e nós vamos sendo sucumbidos pelas ondas. Jesus está presente e a tempestade está aí. Então eu preciso de entender o meu lugar. Eu preciso de entender a minha posição. Eu preciso de entender aonde eu estou. Eu preciso de entender o que eu preciso de fazer, de onde eu estou e de onde eu preciso de estar. Aleluias. Jesus está na parte de trás, na polpa, fazendo o quê? Dormindo sobre um travesseiro. E os discípulos estão remando. Está remando. E Jesus dorme. Está remando. Quem sabe pensaram, nós temos experiência com o mar, nós somos pescadores, nós conhecemos água, nós fizemos isso continuamente. Quem sabe pensar sobre isso? Isso é uma conjectura aqui, tá, Deus? Mas diante de Jesus, não é a nossa experiência que vale, é a palavra dele. A minha submissão à palavra do Senhor me faz ver coisas grandiosas. A minha submissão à palavra do Senhor me faz alcançar caminhos que eram impossíveis. A minha submissão ao Senhor me faz chegar onde muitos pensariam, ou até eu mesmo pensaria que não iria chegar. A minha submissão ao Senhor me faz ver algo que eu ainda nunca tinha visto e vivenciar algo que eu ainda nunca tinha vivenciado. Aleluia. Então é isso, a minha experiência, a sua experiência, a nossa experiência, ela não é fundamental. Fundamental é aquilo que o Senhor tem condição de fazer para nós. Isso sim, aí se torna fundamental. Bom, vamos lá. Eles despertaram e disseram. No versículo de Lucas, diz assim, olha, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento. Aqui diz assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero te chamar a atenção. Quem te chamou? Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Engraçado, tem um forte vendaval, tem um grande temporal, as ondas se arremessam contra a embarcação está desgovernada, inquieta, as águas estão entrando dentro da embarcação. Jesus dorme. Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo. O que está faltando? O que está de errado? O que precisa de acontecer? Além de o papel estar invertido, às vezes eu estou acordado, mas estou dormindo, porque não estou atentando para o que é que está querendo falar comigo. E às vezes quem está dormindo está acordado, porque está esperando o tempo certo, que no caso seria o caso de Jesus, de agir. Então não é o temporal que desperta Jesus, não é as ondas arremessando em cima da embarcação que desperta Jesus, mas os discípulos chegam e dizem, Mestre, não te importa que pereçamos. Aqui diz, Mestre, não te importa que pereçamos. A tempestade, querido, é que nos desperta. A fúria, os ventos, as perseguições, as circunstâncias difíceis é que nos desperta, para nós despertarmos o Mestre. Oh, aleluia!
é o agitar das circunstâncias, é o agitar das águas sobre a nossa vida, é a fúria que vem sobre nós, é o temporal que levanta sobre nós, seja ele da enfermidade, seja ele da perca de um ente querido, seja ele de uma questão de um viciado, seja ele de qualquer circunstância que for. Esse temporal é que nos desperta para despertar Jesus, que enquanto eu não for despertado por isso aí, eu não vou chegar até Jesus para falar com Ele, para me expressar a Ele, para dizer a Ele: Mestre, estou aqui, Mestre, me socorre, Mestre, eu preciso de Ti, Mestre, eu não faço nada sem o Senhor, Mestre, o Senhor é tudo na minha vida, Mestre, eu sou inteiramente dependente do Senhor. Se não for isto aí, queridos, não tem como chegar. O temporal nos leva a ser despertado para entender que Jesus precisa ser chamado para nos socorrer. Ou seja, Jesus precisa de estar na proa e não na popa. Quem tem que estar na popa sou eu e você, porque na direção da embarcação da nossa vida, na direção da embarcação dos nossos problemas, na direção da embarcação das circunstâncias da nossa vida, precisa de estar em Jesus Cristo e não nós, com as nossas experiências, nossos orgulhos, nossa prepotência. Não, mas se Jesus estiver na frente, nós trafegamos certinho. Para chegar a outra margem, os discípulos precisaram de entender que eles estavam na posição invertida e que a tempestade os despertaram, porque depois que eles foram despertados, eles entenderam: nós temos que chamar o Mestre, nós temos que falar com o Mestre. Já parou para imaginar o quanto que essa pandemia está tentando despertar a mim e a você, para que nós venhamos a falar com o Mestre de forma diferente, de forma mais sincera, abrir o nosso coração, para que nós venhamos a receber algo e chegar a lugar que nós não pensamos que ia chegar, de receber algo que nós não pensamos que ia receber, de alcançar coisas que nós não imaginávamos que ia alcançar, de alcançar experiências com Deus que nós não imaginávamos que ia alcançar. Mas para isso eu preciso de entender que essa tempestade desta pandemia está me despertando para que eu venha despertar o Mestre da forma correta. Mestre, não te importa que perecemos. Mestre, estamos diante de uma situação que só o Senhor. Mestre, estamos diante de um problema que só o Senhor pode resolver. Mestre, eu estou com esse problema aqui. Mestre, eu estou com essa situação ali. Porque se não for assim, não vamos chegar a lugar nenhum, queridos. Não vamos chegar a lugar nenhum. Precisamos, necessitamos inteira e grandemente disso aí na nossa vida. Porque se não for, não tem como acontecer. Olha bem. E ele quem? Depois que eu compreendo que a tempestade me despertou, para que eu vou despertar Jesus, Jesus despertando. Então significa que ele continuava dormindo tranquilo. Não eram as ondas que despertou. Despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, emudece. Despertando Jesus, que havia falado lá atrás com seus discípulos: vamos passar para outra margem. Não podemos perder isso, irmão. Jesus acalma a tempestade. Jesus despertando pelo chamar dos seus discípulos, que havia falado antes de estar dormindo: vamos passar para outra margem. Nesse trajeto é para me amadurecer. Esse trajeto dessa circunstância, esse problema, esse vendaval, essas ondas que aconteceu aqui, é para me fazer entender, é para me fazer compreender que eu preciso de sempre colocar Jesus na frente, estar maduro e estar submisso a uma palavra sempre contínua do Senhor. Esse trajeto de passar por essas ondas, esse vento, essa fúria, eu preciso de entender que só o Senhor tem a condição de fazer isso por mim. Que só o Senhor tem a condição de operar um milagre na minha vida, se eu for submisso a Ele, se eu estiver inteiramente submisso à vontade dEle. Porque se enquanto eu não estiver submisso inteiramente à vontade do Senhor, eu vou pensar que com a minha força, que com a minha capacidade, com a minha condição, com os meus recursos, eu posso fazer alguma coisa.
Eu só vou conseguir fazer uma coisa quando eu compreender que eu sou inteiramente submisso a Ele e sou inteiramente debaixo da vontade dEle. Aí eu vou chegar lá. Aqui aconteceu. Aí quando os discípulos foram despertados pela onda para despertar o mestre, ele se desperta e manda tudo calar. Acalma-te, emudece. E o vento aquietou. E o vento aquietou. E o vento se fez grande bonança. Cadê o mar agitado? Cadê o mar que sucumbia agora à embarcação? Cadê o vento que remessava as ondas para dentro da embarcação? Aquietou-se. Fez grande bonança. Aleluia. Porque a palavra do Senhor: acalme-te e emudece. Aleluias. Aleluias. Querido, neste momento a palavra para mim e para você é essa. Vamos ser submissos à palavra do Senhor. Vamos ser submissos ao que o Senhor nos quer de nós. Vamos ser submissos ao projeto do Senhor na nossa vida. Vamos ser submissos naquilo que o Senhor tem para nós. Porque existe uma margem para ser chegada. Existe uma outra margem que precisamos de estar lá. Mas para isso existe um trajeto. Existe uma passagem. De eu sair desta margem, eu vou sair desta margem para ir para esta margem. Existe um percurso, e esse percurso está sendo criado a trabalhar com a minha vida e com a sua vida, para que nós venhamos a sempre entender que o Senhor tem que estar na frente de tudo nesse percurso, para que nós possamos chegar na outra margem. Indiferente do que tenha, indiferente do que possa existir, indiferente do que possa ocorrer, precisamos disso. Que o Senhor, com a sua grandeza, que o Senhor, com a sua bondade, que o Senhor, com a sua misericórdia, venha nos socorrer, venha nos ajudar, venha direcionar a nossa vida hoje e sempre. E essa é a palavra que eu deixo para você. Jesus é o seu melhor amigo. Jesus é o seu melhor guia. Jesus é o seu eterno e sublime Salvador. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Amém.